Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 15 a 17. Após falar sobre muitas leis quanto à adoração e também quanto aos animais impuros e puros, aquelas marcas que fariam a distinção entre o povo de Israel e os povos que não faziam parte da aliança, o Senhor estabelece algumas leis no capítulo 15 que a princípio parecem bem estranhas a nós. Nós somos tentados a ler o capítulo 15 de Deuteronômio e acharmos que há pouco uso para nós, que não temos muito que aprender com eles. Porém, nessas leis que realmente não se aplicam mais à nossa sociedade, já não estamos mais em uma nação teocrática, ainda assim nós podemos ver alguns princípios que estão por trás de cada uma das leis e que são muito importantes para a nossa vida diária. O povo de Israel deveria agir com generosidade. Essa é a palavra que está por trás, é o princípio que está por trás de todas essas leis. O Senhor estabelece inicialmente o ano do perdão das dívidas, o ano em que os israelitas deveriam perdoar as dívidas de todos os seus compatriotas, os seus irmãos, aqueles que faziam parte da aliança com eles. E o que o Senhor indica a eles é algo que parece estranho. O Senhor indica o perdão de todas as dívidas, de que não cobrassem o empréstimo que haviam feito para aqueles irmãos que ainda não haviam realizado o pagamento desse empréstimo. E o motivo para essa ordem é justamente que a remissão do Senhor é proclamada, de que é o Senhor quem os abençoa ricamente na terra, de que é o Senhor quem tem dado a eles essa herança, e por isso o Senhor os abençoará, se ouvirem a sua ordem e a obedecerem. Ligada a essa generosidade quanto às dívidas, o Senhor também estabelece a lei em favor dos pobres, dizendo para não endurecerem o coração e nem fecharem as mãos aos compatriotas, aqueles que faziam parte de Israel e que eram pobres. Pelo contrário, deveriam ser generosos, deveriam abrir a mão para eles e assim lhe emprestarem o que falta a eles, a fim de que eles não tivessem necessidade alguma. E novamente, a bênção do Senhor está por trás de tudo isso. O Senhor diz que quando fizerem isso, o Senhor os abençoará em todas as obras e em tudo que eles empreenderem. As leis quanto aos escravos permanecem com esse mesmo princípio de generosidade. Nós podemos ver que o escravo ele era liberto após 6 anos de trabalho. E além disso, não trabalhava de forma gratuita. O versículo 18 nos mostra que os escravos serviam durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. Ou seja, o trabalho escravo não era um trabalho sem remuneração, mas havia sim um pagamento para o escravo em Israel, o que distingue totalmente a escravidão colocada em prática lá daquela que vemos ao longo da história em muitos países, inclusive no nosso. Em seguida, no capítulo 16, o Senhor novamente se volta para as festas anuais do povo de Israel. Ele anuncia novamente a lei quanto à Páscoa e como deveria ser celebrada e novamente coloca de forma implícita inserida nessa festa a festa dos pães asmos, aquele período de 7 dias em que o povo de Israel deveria abandonar totalmente o fermento, lançar fora o fermento velho e assim passar a semana comendo pães sem fermentos, o pão sem fermento, o pão da aflição. Em seguida, vem a instrução sobre a festa das semanas, a festa que depois seria chamada Festa de Pentecostes, em que são contadas 7 semanas, 50 dias, e assim o povo celebrava a colheita do Senhor, as bênçãos da colheita do Senhor. E após a Festa das Semanas vinha a Festa dos Tabernáculos, quando o povo se lembrava do tempo de peregrinação no deserto, e assim também se alegravam por toda a fartura que Deus havia dado ao seu povo. O 16 se encerra com a ordem de estabelecer juízes, homens que não torcessem o direito. Israel não deveria torcer o direito, mas deveria seguir a justiça. Essas leis quanto ao juízo têm continuidade no capítulo seguinte, no capítulo 17, em que a ordem da punição para o idólatra é anunciada. O Senhor ordena que seu povo não sacrifique nenhum animal impróprio, impuro, imperfeito, pois isso seria idolatria, como a sequência do texto demonstra. E assim o idólatra, aquele que conduzisse o povo à idolatria, deveria ser morto. Além disso, em caso de questões difíceis, aquelas questões que não estavam prescritas claramente na lei, deveriam assim consultar os levitas, sacerdotes e também ao juiz estabelecido, a fim de que ele fizesse juízo.
E todo aquele que não aceitasse a decisão desse juiz deveria sim ser morto. Todo aquele que não ouvisse o sacerdote, não ouvisse a autoridade do Senhor, deveria ser morto. Em seguida, a ordem quanto ao estabelecimento de um rei é tanto uma profecia como uma descrição do que deveria ser feito. Assim como o Senhor anuncia que um dia o povo de Israel irá pedir por um rei, ele agora estabelece também as ordens para que esse rei não multiplique cavalos, não conduza o povo de volta ao Egito, para que esse homem também não seja tomado por muitas mulheres, não se apaixone por mulheres, e que ele também não se desvie o seu coração, e nem se apegue muito às riquezas, mas que sim escreva um livro, o livro da lei, uma cópia da lei, a fim de que ele guarde essa lei consigo, e assim aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras da lei. Com essas leis diversas, o Senhor pretendia que aquele povo, o povo de Israel que iria conquistar a terra prometida agora, andasse de forma justa. O Senhor mostra a união entre a generosidade e a justiça social que era requerida para os pobres e os escravos, e também a vida na justiça com os juízes, com o rei que viria e com todas essas normas ligadas com a adoração. Tudo que o Senhor está estabelecendo na sua lei está ligado com a adoração. O povo deveria compreender que não bastava cumprirem a festa da Páscoa, das semanas, do tabernáculo, eles deveriam viver de forma justa em todo o tempo. Deveriam prezar pelos israelitas pobres, deveriam ser fiéis, cumprindo a lei de Deus quanto aos escravos, deveriam ser pessoas comprometidas em fazer justiça, estabelecendo assim homens justos, que assim governassem sobre eles. E em cada um desses aspectos, nós podemos contemplar a Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Assim como o povo de Israel deveria perdoar a dívida dos seus irmãos, Cristo é aquele que perdoa totalmente a nossa dívida. É aquele que nos concede perdão por graça e não por obras, não por mérito. Não há nada que possamos pagar a Cristo. Ele graciosamente nos concedeu todas as coisas, se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos por Ele. Cristo é o verdadeiro juiz e verdadeiro rei. É Ele quem estabelece justiça e governa o seu povo com cetro de justiça. É Ele quem guarda e conduz o seu povo em santidade como perfeito rei. Cristo é o Cordeiro que é sacrificado nas festas de Israel e que agora nos chama para celebrarmos a sua vitória na cruz. Portanto, nós, irmãos, devemos viver com generosidade, porque servimos ao Senhor que foi generoso conosco. Devemos servir ao Senhor com reverência, porque nós agora fomos comprados pelo sangue do Cordeiro perfeito para sermos justiça para Deus. Devemos viver de forma justa, porque agora estamos sob o governo de um rei que é justo, de um rei que governa com justiça. Portanto, entre todos os povos, entre todas as pessoas que nos cercam, nós devemos ser marcados pela generosidade, pela justiça, pelo amor à verdade. Devemos ser honestos, como o Senhor nosso Jesus foi. Devemos ser justos, buscando a justiça em todo caso que surge diante de nós. Devemos ser generosos, prontos a socorrer aqueles que se encontram aflitos e que carecem de amparo. Que o Senhor nos dê um coração como o de Cristo, um coração disposto ao serviço, disposto a prezar pela justiça, a lutar pela justiça e agir com generosidade,